Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Como é que vocês estão, meus queridos? E aí, meus queridos alunos, como estão vocês? Aqui é o professor Felipe. Estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para todos vocês, videoaula semanal aí, nossa, que vocês estão acostumados, tá? De olho na tela, olha o primeiro slide aqui, olha só que legal. Hoje o título da aula é Sai Pedro I, fica Pedro II e as revoltas regenciais, né? O que é isso? Nós falamos, né, da primeira Constituição na videoaula passada. Hoje nós vamos falar o que se sucedeu depois disso, né? Nós vimos que a primeira Constituição gerou muita insatisfação, o governo do Dom Pedro I também estava gerando muita insatisfação para o Brasil, né? E eclodiu isso na saída, né, do próprio imperador. Ele foi embora, voltou para Portugal, mas deixou o filho aqui governando, né? E a gente vai entender como que aconteceu isso. Aconteceram algumas revoltas, também revoluções, e a gente vai entender isso agora nesta videoaula. Vamos para o segundo slide para a gente entender aqui, fazer um resumo, né? Como se fosse um mapinha mental, uma sequência aqui para vocês entenderem. Na verdade é isso mesmo, a sequência dos fatos, para a gente ficar mais situado no que estava acontecendo naquele momento, que estava rolando no Brasil com o governo de Dom Pedro I, né? Lembrem-se bem, esse é o Dom Pedro I ainda, que fez a primeira Constituição do Brasil, em 1824, né? Lembra que o Brasil ficou independente em 1822 de Portugal, e aí Dom Pedro I outorgou, baixou à força a primeira Constituição em 1824, 2 anos depois, né? E quais são os motivos aqui no slide, né, da impopularidade de Dom Pedro I? Acompanha comigo. Por que ele ficou impopular? Por que o governo dele foi decaindo? Primeiro, porque ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823, como está aqui no primeiro quadradinho, dissolução da Assembleia Constituinte, né? Ele prendeu, lembra, gente, que eu falei? Ele prendeu os deputados da Constituinte porque não concordou com a Constituição que eles fizeram, aí ele fez a própria. Outorga da Constituição de 1824, a mesma coisa aqui, olha, outorgou, baixou a força, isso também não gerou satisfação das pessoas, perdão, gerou insatisfação nas pessoas, né? Depois, repressão à Confederação do Equador, a gente viu isso também, a Confederação do Equador foi aquele movimento separatista, que não concordava com o governo de Dom Pedro I, ele queria se separar do Brasil, ali no Nordeste, no Grão-Pará, né, ali no Norte, né? E aí o Dom Pedro reprimiu esse movimento, né? Mandou matar lá todo mundo, dissolveu tudo e voltou tudo a ser a normalidade, né? Então isso gerou muita revolta das pessoas também. Outra coisa, né? O Tratado de Reconhecimento em 1825, né? A sucessão ao trono português, porque veja, essas coisas estavam implicando no governo diretamente brasileiro, né? Mas olha só, um português é que estava no trono, porque era o filho do Dom João VI, ele nem nasceu aqui, gente. Dom Pedro I nem nasceu no Brasil, nasceu em Portugal, ele era um português, tá? E fez a independência do Brasil e continuou governando. Então a independência fica meio estranha, né, pessoal? Porque como é que o país é independente e não é governado, né, por próprios brasileiros? Tem que ser governado por um português, o filho do monarca que detinha o poder aqui no Brasil. Então isso fica bem confuso e bem estranho para a população. E gera revolta também, né? Teve a Guerra da Cisplatina, que foi quando o Brasil anexou uma parte do Uruguai, né? Anexou o território inteiro do Uruguai, né? O território ainda que chamava Cisplatina na época, né? Essa peleja vem desde a época de Dom João VI, né? Que estava aqui no Brasil, pai de Dom Pedro I. E aí teve a guerra, né? Que o Uruguai se torna independente. Cisplatina ali se torna o país Uruguai se liberta do Brasil. Então olha só, o Brasil tinha tomado esse território, né? E aí teve que fazer uma guerra e ainda perdeu porque o Uruguai se tornou independente. Então isso gerou muita satisfação também da população. Outra coisa, teve o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Isso é muito importante. Esse jornalista, ele era um crítico do governo de Dom Pedro I, né? E ele foi assassinado, né? Ninguém sabe se foi o Dom Pedro I que mandou matar, né? Ou se foi alguém do governo, da base aliada dele, mas é muito estranho, tem alguns indícios e algumas suspeitas, mas ninguém pôde provar nada ainda, mas veja, isso causou muito rebuliço, né? O cara que falava contra o governo foi assassinado, então isso é muito estranho, no mínimo, né? Outra coisa, demissão do Ministério dos Brasileiros, né? Acabou com o Ministério dos Brasileiros, ele mandou todo mundo embora, que
estava ali, né? E era uma coisa importante, porque afinal Dom Pedro I era português, né, gente? Então, ter o Ministério dos Brasileiros era muito importante, né? Porque quebrava também essa questão aí de nós estarmos na mão de Portugal ainda, mesmo sendo independentes, né? E nomeou o Ministério dos Marqueses, né? A nobreza, ele estava fortalecendo a nobreza amiga, né, do imperador, né, do Dom Pedro I. Isso irritou um pouco a população também. Então tudo isso deixou, né, o governo do Dom Pedro I muito impopular e muito decadente. E aí, gente, ele teve que se mandar ir embora para Portugal. Vamos para o próximo slide, que aí a gente vai ver isso aqui agora ao vivo, olha. Ao vivo, ó, o Dom Pedro I indo embora para Portugal. Ele aí na caravela, que bonitinho. Olha só. Ah, tchau, Dom Pedro I. Tchau, tchau. Vai embora, que ninguém quer você aqui. Por conta da insatisfação popular brasileira e uma crise que ocorria na terra natal do monarca, né, do Dom Pedro, por conta de disputas pelo trono português, né, um parente dele estava requerendo o direito ao trono português, né, e ele foi lá resolver isso, mas acabou morrendo pouco depois, né, doente, né, mas ele teve que voltar, ele voltou. O fato é que ele voltou para Portugal, né? Então Pedro I retoma a Portugal, abdicando do trono brasileiro. Fala, ó, não vou ficar mais, então eu vou embora. Abdico, não quero mais o trono. Mas, sempre tem um mas, gente, sempre tem um mas, lembrem disso. Mas seu filho, Dom Pedro II, ainda criança, é deixado no Brasil juntamente com o governo regencial. Então o cara vai embora daqui do país, mas deixa, gente, o filho, né, no lugar. O filho está no lugar e ele vai ser o próximo governante, o próximo imperador. Mas por enquanto ele não tem idade para assumir, ele é uma criança. E aí quem governa são os homens, os regentes. E regentes muito famosos, como o padre Diego Feijó, né? E geralmente eles governam em 3. Né? Então o pessoal, os adultos ali administram, enquanto Dom Pedro brinca com seus brinquedos, porque é criança ainda, né? Até ele crescer e aprender a assumir o trono, né, digamos assim, entre aspas, né, mas ele tinha que ter um percurso ali, porque ele era muito pequeno ainda, né, tinha pouco mais de 5 anos, né, então não tinha como ele assumir o trono desse jeito, então ficou um governo regencial, tá, o regencial é que rege ali enquanto o rei não pode governar, são os regentes, igual quem assistiu O Senhor dos Anéis sabe, né, não sei se vocês gostam do Senhor dos Anéis, mas alguém aí deve gostar. O Senhor dos Anéis tem os regentes lá, né, que governam em Gondor, né, na terra de Gondor, até os reis voltarem, que no caso é o Aragorn lá, que é o descendente dos Númenóres, dos reis, né, antigos, que volta para assumir o trono, mas enquanto não tem rei, o rei não volta para reclamar o trono, fica um governo regencial lá, né, que é do Denethor, né, que é pai do Faramir, do Boromir, vocês que assistiram devem conhecer, né, mas é isso. Tá bom? Então, o regente é o que cuida ali do trono enquanto o seu rei não vem. Tá bom? E o Dom Pedro, ele voltou para Portugal. Fato é isso. E deixou Dom Pedro II. Dom Pedro I volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro II no trono. Vamos para o próximo slide. E aqui nós vamos ver o que aconteceu com Dom Pedro II. Ó. O pai, ele retorna a Portugal. Dom Pedro I volta para Portugal. A gente já falou disso. E aí o Dom Pedro II fica aqui. E o Dom Pedro I nunca mais volta. Ele vai lá para Portugal, morre lá pouco tempo depois, né? E o Dom Pedro II fica aqui, abandonado, sendo cuidado pelos regentes ali, né? O filho ainda é um menino, né? Dom Pedro II ainda é um menino e precisa ser tutelado pelos regentes, né? Como vocês veem aí na imagem. Os regentes, né, os 3, aí, os homens velhos, precisam cuidar aí do menino que vai ser imperador logo logo, né? Precisa educar ele, né? Precisa transmitir aí a palavra da monarquia, enfim. Até o Dom Pedro II ter a idade permitida para assumir o trono do pai, o Dom Pedro I, né? Vamos para o próximo slide para a gente entender aqui o que vai se suceder. A instabilidade política do período regencial, né, porque veja, ó, pense comigo, o Dom Pedro I, ele sai, volta para Portugal, deixa uma criança no trono com caras que não são os monarcas, né, são os regentes, são os caras que estão cuidando ali, né, do governo até o rei voltar.
né, até o rei ter idade, Dom Pedro II ter idade para assumir o trono. Né? Então, isso gera muita instabilidade política. A população fica revoltada com isso. Né? Porque, olha só, o país fica independente, mas os monarcas fazem aí esse troca-troca, né? Um volta para Portugal e deixa o filho e ainda deixa regentes no governo, e essas pessoas ficam atônitas, né? E não gostam disso. A instabilidade política do período regencial fez com que eclodissem diversas rebeliões pelo território imperial do Brasil, né? Território brasileiro. Eclodiram um monte de rebeliões, revoltas, né? Porque não queriam isso. Isso aí estava totalmente bagunçado, né? Diversos foram os motivos que provocaram os rebeldes, né? As questões da política oligárquica, que era a política dos ricos, né? Das famílias ricas tradicionais, né? Críticas à quantidade de impostos, né? As questões de miséria de boa parte da população, fome, miséria, tinha muita naquele tempo, né? Para quem fala aí que antigamente é que era bom, a gente só estudar a história que a gente vê que não era bom nada, né? Tinha fome, tinha miséria, assim como tem hoje também, né? De boa parte da população. E a maior necessidade de participação por parte do povo da vida política. Hoje nós votamos, gente. Hoje nós conhecemos candidatos, assistimos horário eleitoral, né? Antigamente ninguém nem votava, quase ninguém votava. Pobre não votava, mulher não votava, negro não votava, entendeu? Então hoje a gente tem uma participação muito mais ampla. Naquele tempo o pessoal não tinha. E muitas pessoas estavam pedindo por isso, exigindo isso. Assim como a necessidade também da abolição da escravidão. Já tinha gente ali pedindo abolicionismo também. Então várias revoltas eclodiram pelo Brasil. Revolta da Farroupilha, dos Malês, da Sabinada, da Balaiada, um monte. A gente vai falar de algumas aqui. Tá? E aí vamos para o próximo slide, para a gente ver aqui uma dessas revoltas. A gente vai ver agora a revolta de Carrancas, que aconteceu em 1833. O que foi? É bem rapidinho aqui para a gente entender. A revolta de Carrancas, ou Levante de Bela Cruz, como é chamado também, foi uma rebelião de escravizados que eclodiu em 13 de maio de 1833, nas propriedades da família Junqueira, ao sul da província de Minas Gerais, ali em Minas, né? A revolta teve início na fazenda de Campo Alegre, propriedade de Gabriel Francisco Junqueira, tendo continuidade na fazenda Bela Cruz. Olha, e a região de Carrancas, em Minas Gerais, tinha alta concentração de trabalho escravizado. Entre os 4.053 moradores ali, chamados de residentes da freguesia, 62,5%, ou seja, 2.494 moradores eram escravizados. Então, tinha mais da metade da população que era negro escravizado. Então, eles fizeram uma revolta ali contra a escravidão. Lembra que um dos motivos era abolicionista? Já tinha gente querendo a abolição da escravidão, e eram os próprios escravizados. Por isso, para quem fala aí que não houve resistência, os escravizados reagiram pacificamente à escravidão, tá por fora, porque teve até revolta, e não foi só essa, houve outra também. Dos malês também foi assim, por exemplo. Tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente ver outra revolta aqui que houve no Brasil. Foi a Balaiada, que foi em 1838. Isso aqui é muito interessante, né? Balaiada por causa dos balaios, a gente vai entender isso. Olha, acompanha comigo aqui, ó. No período imperial, a região do Maranhão, lá no Nordeste, exportadora de algodão, sofre forte crise econômica por causa da competição com os cada vez mais produtivos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma grande tradição de produção de algodão e usavam o trabalho escravizado também, negro da África escravizado, para produzir algodão, tá bom? E eles estavam despontando. Os Estados Unidos estava crescendo pra caramba nessa época. Além disso, a pecuária consumia grande parte da mão de obra da região. Pecuária, criação de gado, né? Gado, gado. Esses fatores explicam o envolvimento dos trabalhadores escravizados e mal remunerados, livres no movimento. Muito pouco dinheiro, muita fome, muita miséria, né? Aí, criação de gado, o algodão não estava dando mais tanta grana. Então o pessoal estava revoltado, com razão. Uma disputa de poder político surgiu no seio da elite, ali no centro. Duas elites estavam brigando, que se refletiu no Maranhão pela oposição de liberais, que eram chamados bem-te-vis, e conservadores, que eram os cabanos, né? Então tinha os liberais e os conservadores brigando ali, cabanos e bem-te-vis, né? E aí o Pedro de Araújo Lima, que era o Marquês de Olinda, se tornou primeiro-ministro, provocando o chamado regresso conservador.
né, os conservadores maranhenses aproveitaram a oportunidade para afastar os liberais do poder e, ao mesmo tempo, enfraquecê-los além disso, contratando o serviço dos pecuaristas tradicionalmente apoiados pelos liberais. Então, olha só, essa crise estava a todo vapor ali no Maranhão, né? E aí o pessoal, como o primeiro-ministro foi eleito conservador, os conservadores aproveitaram e ali deram chega para lá nos liberais. E é ali que eclode, né, a questão da revolta, né? O pessoal começa a brigar, né, a guerrear ali por causa disso. Vamos para o próximo slide. Vamos continuar entendendo a balaiada aqui um pouquinho. O que tinha na balaiada em 1838? A liderança dos revoltosos era de quê? De homens pobres, mestiços, também escravizados, devido ao sentimento de opressão que sentiam em relação aos prefeitos, cargo criado por uma administração conservadora do presidente da província Camargo, né, que era o Camargo. Então, o pessoal estava contra esse conservadorismo, né? Os mais pobres, né, os homens pobres, os mestiços, né, que são o pessoal que é misturado, né, os escravizados, né, porque o sentimento de opressão era muito, o pessoal era escravizado, era forçado a fazer trabalhos pesados e não ganhar quase nada. Então, por isso eles se revoltaram contra o governo, nesse movimento que chamava de balaiada. E por que chamava de balaiada? Porque tinha os balaios, olha isso, que eram vaqueiros, artesãos, lavradores, escravizados, mestiços, mulatos, sertanejos, índios e negros. Então todos eles eram chamados de balaios, eram colocados no mesmo balaio, como dizem aí, né? E aí eram chamados de balaios, tá? E os participantes da elite, que ali também estavam na revolta, eram grandes proprietários de terra e de escravizados, autoridades provinciais e comerciantes. Então foi uma revolta que envolveu a população praticamente toda, mas que o foco era a questão da distribuição das riquezas de forma mais satisfatória para os mais pobres, né? Porque as lideranças eram homens pobres, mestiços, escravizados, né? Como a gente pôde ver. Então essa foi a balaiada. Morreu muita gente ali no Maranhão, né? Foi reprimida essa revolta depois, igual a de Carrancas, né? Pelo próprio governo, e acabou-se ali. Mas é um movimento muito simbólico para o Brasil, né? Para quem pensa que o Brasil não tem movimentos revolucionários, nós temos sim, né? Principalmente no período regencial, que é o período de transição. Lembrem disso, transição do governo do Dom Pedro I para o Dom Pedro II, que é seu filho, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, o último slide para a gente finalizar, né? A gente finalizar aqui o nosso pensamento e fechar. E vamos ver uma última revolta aqui por enquanto, que é a cabanagem, famosa também, 1835, foi um pouco antes da balaiada, né? Ela foi uma revolta totalmente popular, pessoas pobres, mais medianas estavam participando também, mestiças, né? E ela foi influenciada diretamente, gente, olha que fantástico, pela Revolução Francesa. A gente já falou de Revolução Francesa, né? Que foi aquele movimento que os franceses fizeram para destronar o rei, conseguiram e até decapitaram ele em praça pública, né? Colocando um novo governo mais popular, né? Então, foi inspirado na Revolução Francesa. Olha que fantástico isso, a cabanagem, né? O pessoal que lia ali, que estava por trás da cabanagem, também estava estudando isso, estava lendo sobre a Revolução Francesa. E aí o Império do Brasil, de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará, né? Era ali onde estava acontecendo a cabanagem. Tá? Então era ali no Pará, na província do Grão-Pará, tá? Que é no norte, ali onde fica o estado do Pará, do Amazonas, ali naquele lugar, tá bom? Abrangia os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, tá? Era toda aquela parte ali, era o Grão-Pará, tá? Os índios e mestiços pobres que viviam amontoados em cabanas de barro à beira dos rios, que originou o nome da revolta, né? Usados como mão de obra em forma de semi-escravidão na província. Então tinha muito indígena e mestiço ali, né? Porque é o norte, é comum, né? Não ia ter mais escravizado ali, vai ter mais indígena e mestiço, né? Comum até hoje. E aí esse pessoal tinha trabalhos, né, sub-humanos, ganhando uma miséria. Por isso que chama de semi-escravidão, porque é isso mesmo. Você paga uma miséria para a pessoa e ela não consegue nem se sustentar, mas ela aceita aquilo porque é a única coisa que tem. Então isso é semi-escravidão, né? Um trabalho análogo à escravidão, né? De certa forma, uma escravidão também. Você só remunera bem abaixo ali, né, do valor para a pessoa. Mas ela não tem mais como ganhar dinheiro, então ela tem que se sujeitar a isso. E esses indígenas e mestiços ficaram muito revoltados com isso, né? E eles moravam em cabanas de barro, à beira dos rios, né? Quem lembra que hoje tem os ribeirinhos ali, né? Então esses indígenas moravam nas cabanas à beira do rio. E os mestiços também. E aí chamaram de cabanos, né? E aí
cabanagem, né, o nome da revolta. E também tinha integrantes da classe média que uniram-se contra o governo regencial nessa revolta, né? Tinha integrantes da classe média que estavam satisfeitos com o governo regencial e se uniram ali, né, contra o império, né, mais ali junto com os cabanos também, né? E o objetivo disso tudo da cabanagem, o que era? Era aumentar a importância de seu território no governo central brasileiro, enfraquecer a questão da pobreza na região. Eles queriam uma luta mais justa, né? Enfraquecer ali a pobreza, acabar e acabando aos poucos com a pobreza, né? E também aumentar, né, a importância do seu território, né? Porque o norte sempre foi um território mais esquecido ali. Mas, gente, infelizmente a revolta ela foi reprimida duramente pelo governo, né? Se eu não me engano, morreram milhares de pessoas, mais de 40 mil pessoas, né, nessa revolta, e foi uma tristeza, né? Então, o Brasil tem muitos movimentos revolucionários, principalmente na época do período regencial, com as revoltas regenciais. E a gente viu aqui, né, Carrancas, Balaiada, Cabanagem, né, e tem muitas outras revoltas, mas a gente tem que ver algumas aqui, senão não dá tempo, tá? E nós finalizamos na Cabanagem, tá? Lembre-se que depois o governo regencial do Dom Pedro II também reprimiu esse movimento, né, e ele acabou, morreu ali. Tá? Mas foi de grande importância para ver que há resistência aqui no Brasil desde os tempos mais remotos, né? Desde a nossa independência, que começou errado, mas nem todo mundo aceitou, né? E foi a luta para brigar contra isso, né? E todo respeito aí aos cabanos, né, gente? Vamos para o próximo slide, que é o final agora, né? E é isso, obrigado, use a máscara, ainda estamos em guerra contra a Covid-19, a pandemia não acabou, né? Então use máscara, use álcool em gel, mantenha distanciamento, né? Fique em casa quando puder, e é isso, tá? Vamos seguindo até acabar isso aí para a gente poder voltar ao normal, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos, boa semana, tchau, tchau, até mais, tchau!